Fala galera, aqui professor Fernando Lima de novo com vocês. Hoje a gente vai ver arredondamento de números naturais. A gente vai ver como é que ele funciona e ver a aplicação dele em alguns exemplos bem simples. Então, para a gente começar a compreender melhor esse processo de arredondamento, a gente vai começar com um exemplo. Então, olha esse exemplo, um exemplo bem simples. Paulo, Celso e Laura pesquisaram na internet a medida da distância entre as capitais Boa Vista e Porto Alegre. Veja como cada um registrou essa medida. Então, a gente vai ver o registro dos três aqui. Ó. O Paulo registrou exatamente 3.874 quilômetros. Celso, aproximadamente 3.900 quilômetros. E Laura, aproximadamente 4.000 quilômetros. Aí você me pergunta, mas professor, qual dele, quem acertou aí? Aí depende. Por quê? Depende do que a gente vai observar aqui. Do ponto de vista geral, eu já posso adiantar para vocês que os três acertaram. Aí você olha e diz assim, mas como se os valores são diferentes? Por quê? Observa o seguinte. O do Paulo está falando que é um valor exato, é exatamente 3.874. Isso está correto. O do Celso e da Laura são valores aproximados. Então, o que a gente vai precisar compreender? Como que funciona a regra de aproximação para os números? A aproximação do Celso está correto dentro de um critério e a aproximação da Laura está correta dentro de outro critério. Então, a gente vai compreender direitinho quais critérios são esses. Então, o que a gente observa logo? Paulo registrou o valor exato, Celso e Laura fizeram arredondamentos, indicando números aproximados. Então, quer dizer então que o do Celso e da Laura não são valores exatos. Celso arredondou a medida para a centena exata mais próxima. Como assim? Vamos observar lá. Vamos começar aqui com o número exato, que fica mais fácil da gente visualizar. Aqui no número exato, ó, o 4 é unidade, o 7 é dezena, o 8 é centena. Preste atenção, que o Celso arredondou o quê? A centena. Tá? Então, está aqui, olha. Era 8, no caso era 3.800 e alguma coisa, tá? 874. Ele arredondou para 3.900. O que foi arredondado foi o 8 para 900 aqui, que seria, no caso, a centena mais próxima e exata. Tá? E a Laura, o que foi que ela fez? Ela arredondou a medida para a unidade de milhar exata mais próxima. Vamos lá para o número exato para a gente identificar que valor, qual é esse algarismo aí. Ó. O 4 é unidade, o 7 é dezena, o 8 é centena e o 3 unidade de milhar. Então, foi esse 3 aqui que foi arredondado para a unidade de milhar mais próxima. A unidade de milhar mais próxima de 3.874 é o 4.000. Por isso, arredondou para 4.000 quilômetros. Ou seja, o valor exato de Paulo está exato, porque ele deu o valor exato, está falando exatamente. A aproximação do Celso também está exata, porque ele aproximou o quê? A centena para a centena mais próxima, exata. E Laura também acertou, porque ela fez uma aproximação de quê? Da unidade de milhar. Então, os três valores estão corretos. Você sempre precisa compreender o que você precisar arredondar para você ter o valor correto, ok? Então, vamos seguindo aqui. E aí, observa o seguinte, está aqui o valor 3.874. Com a centena mais próxima, está aqui, seria o 3.900, o próximo valor que a gente tem. E com a unidade de milhar mais próxima? Seria o 4.000, seria o próximo valor que a gente teria aí. Então, essas são as aproximações que foram feitas para esse valor. Mas aí vocês perguntam, mas professor, qual é a regra que a gente utiliza para isso? Como que a gente faz para identificar para que número eu vou arredondar e o que é que eu vou fazer? Vamos às regras, então, para a gente compreender esse negócio direitinho. Ao fazer arredondamentos, devemos observar o algarismo que vem logo à direita da ordem que vamos arredondar. O que isso quer dizer? Observa que lá, os exemplos que a gente viu agora há pouco, um arredondou a centena e o outro arredondou a unidade de milhar. Eu sempre tenho que olhar para o algarismo que está logo do lado direito. Tá? Por quê? O que acontece? Se o algarismo à direita for 0, 1, 2, 3 ou 4, mantemos o algarismo da ordem. Ou seja, vai manter o mesmo algarismo que está lá. Se o algarismo à direita for 5, 6, 7, 8 ou 9, arredondamos para cima. O que isso quer dizer? Eu vou arredondar para o próximo número. Mas, professor, como é isso? Como que a gente vai aplicar isso? Vamos ver em exemplos novamente. Tá? A ordem que a gente vai arredondar, ó, ela vai estar sublinhada, ok? Nos exemplos que a gente vai ver daqui para frente.
Então, o primeiro exemplo que eu tenho aqui é o número 2.326. Olha aí, está sublinhado o 3. Então, é esse 3 aqui que a gente vai arredondar. Aí, para eu arredondar ele, como eu falei agora para vocês, ó, observa o número que está logo à direita. Qual é o número que está à direita? É o 2. Vamos para a regra lá em cima. Ó. Se o algarismo à direita for, está aqui o 2, ó. O que a gente faz com o número? Mantemos o algarismo da ordem. Ou seja, o 3 vai ser mantido. Então, de 2.326, o valor vai ser 2.300. Por quê? Vamos voltar. Não é o 2 que está na direita? Se é o 2 que está na direita, a gente mantém o algarismo. Ou seja, não era o 3, o algarismo que a gente está arredondando, então a gente manteve ele. E o restante só vem zeros após ele. Assim, a gente fez o arredondamento do valor 2.326, tá? Para a centena exata mais próxima que a gente tinha. Tá? Lembrando que esse 3 aqui está na posição de centena. E aí a gente fez isso porque está mais próximo do 2.300, esse valor, 2.326, está mais próximo do 2.300 do que o 2.400, que seria o próximo valor que a gente teria de centena exata. Tá? Então, por isso, a gente fez o arredondamento para 2.300. Aí, alguém pode perguntar, mas professor, e se eu viesse para 2.400? Estaria correto? Não. Não, por quê? Porque você estaria arredondando para um número que está muito distante, sendo que você tem um outro que está mais próximo. Então, você tem que ter cuidado com isso daí. Como que eu vou saber o número que está mais próximo? Segue essas duas regrinhas aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Vamos ver outros exemplos aqui. Olha o número 16.743. É esse 6 aqui que a gente vai arredondar. Aí, para eu arredondar ele, eu olho o número que tá, eu olho o algarismo que está à direita. Qual é o algarismo? É o 7. Vamos lá para a regra. Onde é que está o 7? Está bem aqui, ó. Se o algarismo à direita for, aí está aqui o 7. Arredondamos para cima, ou seja, para o próximo número. Aqui não é o 6, o próximo número depois do 6 é o 7. Então, de 16.743, a gente vai arredondar para 17.000. Tá? Porque ó, o número à direita é o 7, tá? Arredonda para cima. Então, o 6 foi arredondado para cima, ou seja, foi arredondado para a próxima unidade. Aqui a unidade era 6, foi para 7. Então, ao invés de 16.000, foi para 17.000. Por quê? O número 16.743, ele está mais próximo do 17.000 do que o próprio 16.000. Então, tem que ter cuidado com isso daí. Tá? Sempre olhe esse algarismo que fica do lado direito do algarismo que você vai arredondar. Vamos ver outro exemplo. 815.743. Olha quem a gente vai arredondar, o 1. Tá? Aí eu olho para o algarismo que está à direita. Qual é que está à direita dele? O 5. Olha só, se o algarismo à direita for 5, está bem aqui, arredondamos para cima. Ou seja, esse 81 vai ficar então 82, porque esse 1 eu vou arredondar, 80 não, 815, né? Vai ficar 820, então vai ficar 820.000 aqui, porque eu arredondei o 1 para cima, para a próxima unidade que a gente tem logo acima do 1. Então, depois do 1 vem o 2, então aqui 820.000. Por que que a gente arredondou para 820.000? Porque 815.743 está mais próximo de 820.000 do que 810.000. Ok? Vamos ver outro exemplo ainda para a gente tirar todas as dúvidas aí. 816.743. A gente vai arredondar o 8. Tá? O que está à direita dele é o 1. Olha lá, se o algarismo à direita for 1, mantemos o algarismo da ordem. Ou seja, vai manter o 8. E o restante, claro, vão ser preenchidos com zeros. Então, aqui o valor é 800.000. Tá? E aí a gente vai ver que 816.743 está mais próximo de 800.000 do que de 900.000. Porque a gente observa isso pela própria regra de arredondamento que a gente tem. Vamos ver outro ainda. 35.816.743. Professor, esse número é grande. É. Aqui eu estou mostrando números maiores para você ver que isso se aplica para qualquer número que você tenha. Olha só. Dos 35 milhões, aqui a gente vai arredondar o 5. Aí eu olho o da direita. O da direita é quem? O 8. Já que o da direita é 8, olha, se o algarismo à direita for 8, está bem aqui, arredondamos para cima. Ou seja, o 5 vai passar a ser 6. Então, eu vou ter o quê? 36 milhões.
porque o número 35.816.743 está mais próximo de 36 milhões do que o próprio 35 milhões. Então, por isso, a gente chega a esse valor. Então, o que a gente precisava ver nessa aula era justamente exemplos de arredondamento. Lembrando que a gente está arredondando apenas números naturais, tá? Existem outros números que a gente vai trabalhar arredondamento um pouco mais para frente, mas a gente está arredondando números naturais. A gente viu a regra básica para esse arredondamento, tá? E a aplicação em alguns exemplos bem simples. Então, o que a gente tinha para a aula de hoje era isso, tá? Então, se você gostou, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Tá, galera? Ok, então, até mais. Valeu!